Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai começar um assunto novo nas aulas de Sociologia. A gente vai falar sobre um assunto chamado estratificação e desigualdades sociais. Nesse assunto a gente vai discutir um pouco por que existem diferenças na sociedade e a gente vai ver que tem diferentes formas dessas diferenças se apresentarem. Por que as pessoas têm acessos diferentes a coisas diferentes e por que essas diferenças acontecem, por que elas se mantêm e se elas têm alguma função dentro da sociedade. Alguém deve estar se perguntando por que nessa imagem inicial de abertura aqui dos slides da aula eu coloquei duas fotos do supermercado Baclise. Essas duas fotos elas exemplificam como que no ambiente urbano as diferenças sociais se apresentam. A gente está falando de uma rede de supermercados, no caso Baclise, que atende toda a cidade de Uruguaiana, não só a cidade de Uruguaiana. Ele tem lojas em outras cidades também, mas está espalhado por todas as regiões da cidade. E se a gente prestar atenção, o supermercado Baclise, as lojas não são iguais em todos os bairros. Existem lojas que têm uma determinada infraestrutura, como essa que vocês estão vendo do lado esquerdo, que é uma loja de supermercado Baclise numa área mais periférica da cidade. E do lado direito, a gente tem uma das mais novas lojas da rede Baclise, que tem o supermercado e um free shop, que é gigantesco, ali na entrada da cidade, na rua 7 de setembro. Então, em bairros diferentes, a gente tem a mesma rede de supermercados atendendo com estruturas diferentes, porque essas estruturas diferentes atendem a públicos diferentes. Então isso mostra que na cidade de Uruguaiana a gente tem diferenças sociais que são expressas e são identificadas quando a gente vai para bairros diferentes. Bom, a sociedade no geral enxerga as desigualdades como um problema. Quando a gente vê os políticos falando na época da eleição, nas suas propagandas, quando a gente vê a mídia, a imprensa falando da desigualdade social, geralmente a gente vê a desigualdade como um problema. Ninguém fala da desigualdade como algo benéfico. Já houve momentos na história, já houve épocas, e ainda hoje existem pessoas que pensam dessa forma, apesar de não falarem isso muito abertamente. Né? Já teve pessoas que acharam que a desigualdade social era boa, que era bom para a sociedade ter desigualdade. Mas, de um modo geral, pelo menos o discurso político, né, as práticas, a gente pode discutir se as práticas vão nesse sentido, mas pelo menos o discurso político, o discurso que aparece na mídia, e mesmo discursos religiosos, né, o cristianismo fala muito, né, de combater a injustiça, o islamismo também fala, né, de ajudar os pobres, de diminuir a pobreza. Então a gente tem no senso comum que a desigualdade ela é um problema. E de fato ela é. A desigualdade social ela vai gerar conflitos na sociedade. Ela vai gerar uma série de situações que vai fazer com que determinados grupos não tenham acesso a determinadas coisas, enquanto outros grupos têm. E o grupo que não tem acesso almeja ter acesso. E quando esse acesso é negado a algo fundamental, como moradia, alimentação, saúde, saneamento básico, isso pode gerar revoltas, isso pode gerar conflitos graves. Então a desigualdade ela é um problema. Então todos os estados no mundo, todos os países, todas as sociedades lidam com a desigualdade, tentando, se não acabar com a desigualdade, mas pelo menos diminuir a intensidade dessa desigualdade. Mas o que é desigualdade social? A gente vai usar nas aulas de sociologia uma definição bem abrangente. Eu queria que vocês pegassem essa definição porque ela é útil não só para vocês responderem questões de sociologia no Enem da vida, mas de repente para escrever uma redação que fale de desigualdade social. Esse é um conceito interessante. Então, tentem fixar esse conceito, né? Um dia que você estiver tomando banho, fica repetindo essa frase para decorar, que a definição é a seguinte: desigualdade social ou desigualdades sociais, no plural, são distinções entre indivíduos causadas por privação de direitos ou de acesso a recursos por um grupo ou uma pessoa. Então prestem bem atenção nessa definição. Distinção entre indivíduos. Eu pegar indivíduos na mesma sociedade e considerá-los como diferentes. Isso é desigualdade, ok? Considerá-los como diferentes.
Não no sentido de serem pessoas diferentes, porque todas as pessoas têm suas individualidades, mas eu causar uma distinção no sentido de que um vai ter direito a determinadas coisas, um vai ter acesso a determinadas coisas e outro não, quando os dois deveriam ter acesso às mesmas coisas. Então, é uma distinção entre indivíduos causada por privação de direitos ou acesso a recursos. Privação de direitos. Exemplo no Brasil colonial, ou no Brasil, ou na maior parte do Brasil imperial. Direito à liberdade. Os escravos no Brasil não tinham direito à liberdade. Isso é uma diferença, isso é uma distinção. É privação de direito. A liberdade é um direito, e na época da escravidão no Brasil, os escravos não tinham direito à liberdade. Ou, outro exemplo, a Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à moradia. Quem mora numa moradia muito precária, como essa imagem de fundo desse slide, não está tendo esse direito atendido. Então, ela está sendo privada de direitos. Ou então, é privada do acesso a recursos. Que tipo de recurso? Acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança. Então, isso também é uma forma de desigualdade social. Quando um grupo tem acesso a recursos e outro grupo não tem acesso aos mesmos recursos, a gente está falando de uma desigualdade social. E essa desigualdade pode ser entre grupos ou entre pessoas. Se uma pessoa não tem acesso ou tem seus direitos privados, ou se um grupo inteiro não tem acesso ou tem seus direitos privados, a gente está falando de desigualdade. Em sociologia é mais comum a gente falar não em desigualdade, mas em desigualdades, no plural. Porque existem várias formas de desigualdade na sociedade. A desigualdade pode ser causada por fatores econômicos. E geralmente a gente fala muito da desigualdade econômica. E acaba que nesses vídeos a gente vai falar bastante disso. Mas a desigualdade ela não é só econômica. A desigualdade pode ser causada por questões de gênero. Quando a gente fala de questões de gênero, a gente está falando em primeiro lugar da diferença entre masculino e feminino. Nessas aulas a gente não vai falar tanto das questões ligadas à opção ou condição, melhor dizendo, as questões de condição sexual, sobre homossexuais, transgêneros, a gente não vai entrar nesse ponto nessa sequência de aulas, mas elas também podem causar desigualdades. A gente tem a questão racial, que também a gente não vai aprofundar tanto nessa sequência de aulas, porque ela faz parte de uma outra sequência que é mais o pessoal do segundo ano que vê, mas a desigualdade racial também pode causar uma desigualdade social. A gente tem a desigualdade digital, que a gente vai abordar no último vídeo desse bloco de aulas. Então existem uma série de desigualdades na sociedade que podem causar desigualdade social. E uma série de desigualdades que podem causar privação de direitos ou privação de acesso a recursos importantes para as pessoas. E também é interessante que a gente costuma falar mais em desigualdades sociais e não em desigualdade no singular, é porque geralmente essas desigualdades aparecem juntas. A desigualdade de gênero muitas vezes gera uma desigualdade econômica. A desigualdade racial às vezes gera uma desigualdade digital, uma desigualdade econômica. A desigualdade econômica gera uma desigualdade digital. Mulheres negras sofrem ao mesmo tempo uma desigualdade de gênero e racial que vai privá-las de recursos econômicos e de acesso a recursos digitais. Então essas desigualdades, muito dificilmente elas aparecem de forma isolada. Normalmente elas são combinadas. Então a gente tem um conjunto de desigualdades interagindo, causando a desigualdade social de forma mais geral. Para a gente entender a desigualdade social, a gente tem que pensar em 3 elementos. E é importante também que vocês conheçam esses 3 elementos. Então, sempre que a gente vai pensar em desigualdade, a gente tem que pensar em 3 coisas. Primeira coisa, a gente tem que pensar na estrutura social. O que é estrutura social? Estrutura é o que sustenta, estrutura é a base. Então, o que sustenta a sociedade? Qual que é a base da sociedade? Essa sociedade está montada em cima do quê? Quais são os elementos básicos dessa sociedade? Então a gente está falando da organização da sociedade, de como ela se organiza. Então quando a gente fala de estrutura, a gente está falando da organização de aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e históricos. Isso é a base, ou seja, aspectos econômicos, como é que essa sociedade produz e gera riqueza, como que essas pessoas se sustentam na sociedade. Como que é a cultura dessa sociedade? Qual que é a religião? Qual que é o pensamento predominante? Como que essa sociedade transmite seus saberes e seus valores? Organização social. Existem pessoas que são consideradas superiores às outras
Existem grupos privilegiados, existem pessoas que exercem funções que garantem a elas mais direitos do que outras, ou, pelo contrário, existem pessoas que são consideradas inferiores e que, por consequência, têm menos direitos. Isso é estrutura social. Estrutura política. Como que se dão as relações entre os grupos? Existe um grupo que detém o poder político e que, por isso, priva os outros grupos de determinados direitos? O poder político é mais distribuído? O poder é concentrado nas mãos de uma elite? É uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais autoritária? Isso também faz parte da estrutura social. E também o processo histórico faz parte da estrutura social. As transformações que foram acontecendo ao longo da história desse povo, dessa sociedade, também vão dar a base para que se forme uma estrutura de mais ou menos desigualdade. Um exemplo de estrutura social, né, que forma uma sociedade, a gente pode pensar na sociedade brasileira. Né? Quem teve aula de história comigo no segundo ano, final do segundo ano da administração, começo do terceiro ano da informática, estudou a sociedade brasileira. Né? A gente teve lá uma aula sobre os aspectos sociais do Brasil colonial. Ali é a fundação da estrutura da sociedade brasileira. E a gente viu nessa aula sobre aspectos sociais, né, do Brasil colonial, que a sociedade brasileira ela se fundamenta em duas características. Ela se fundamenta no trabalho escravo. Então a escravidão era a base econômica da sociedade brasileira do período colonial e do período imperial. E o patriarcalismo, ou seja, o Brasil se fundamentou numa sociedade patriarcal, que é aquilo que a gente estudou, né? Desde a época em que a cana-de-açúcar era o principal produto brasileiro, o senhor de engenho, ele exercia o poder não só sobre a sua família, como um pai de família, mas ele exercia poder sobre toda a sociedade em volta dele, sobre os comerciantes que vendiam para ele, sobre os escravos, sobre os trabalhadores livres que trabalhavam para ele, às vezes até sobre o padre que atendia a família dele. Então, ele exercia um poder ali, o chefe da família, de produtores de açúcar, né, o dono do engenho, ele exercia um poder como pai de família, não só sobre a esposa e os filhos, mas quase que sobre toda a sociedade em torno dele. Então isso é uma sociedade patriarcal, em que o pai de família exerce preponderância. Então a gente tem a sociedade brasileira com uma estrutura social fundada na escravidão e no patriarcado. Hoje, a legislação brasileira, as leis, não reconhecem a escravidão nem a sociedade patriarcal. Mas o pensamento, os costumes, a cultura brasileira ainda carrega traços da escravidão, o que a gente pode ver no preconceito contra o negro, no racismo, na forma com que os negros são tratados no mercado de trabalho, na forma com que os negros são tratados socialmente, né, pelas agressões que sofrem. E a gente a cada dia vê novos exemplos de racismo e de agressões, e que hoje, com as redes sociais, essas agressões, quando são filmadas, elas são espalhadas, né, de forma mais rápida, de forma mais dinâmica, mais pessoas têm acesso. Então isso ainda está no imaginário brasileiro. Então, apesar de não haver mais escravidão no Brasil, esse imaginário de o homem branco considerar-se superior ao homem negro ainda tem resquícios, ainda está um pouco na cabeça de muitas pessoas. E o patriarcalismo também. A Constituição brasileira diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que no Brasil as mulheres ganham menos do que os homens para exercer a mesma função. Então, se homens e mulheres têm que ganhar igual, segundo a Constituição, e se exercem a mesma função, por que a mulher ganha menos? A gente vai discutir isso um pouco aí acredito eu que no próximo vídeo, mas a gente vai discutir aí nessa sequência de aulas sobre a desigualdade social. Então, quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de bases históricas, econômicas, sociais, culturais, políticas de uma sociedade. Outro ponto, outro elemento importante quando a gente vai falar de desigualdade social é a ideia de estratificação social. Estratificação é literalmente como a sociedade está dividida. São as, entre aspas, camadas da sociedade. Então, estratificação é considerar que existem grupos diferentes, e esses grupos diferentes ocupam posições diferentes na hierarquia social. Quanto mais estratificada a sociedade, mais desigualdade.
Quanto menos estratificada, menos desigualdade. Ou, quanto mais rígida a estratificação, ou seja, quanto mais difícil é para um indivíduo mudar de extrato social, mais desigual é essa sociedade. Quanto menos rígida é essa estratificação, menos desigual. Então, quando a gente percebe uma sociedade dividida em camadas, a gente tem estratificação. E assim, pessoal, ao longo da história, praticamente todas as sociedades têm algum nível de estratificação. Algumas mais, outras menos, mas todas têm alguma forma de estratificação social. E essa estratificação ela se dá por critérios sociais e históricos. Se dá por distinções de função que a pessoa exerce na sociedade. Determinadas funções colocam a pessoa num extrato mais alto, outras funções colocam a pessoa num extrato mais baixo. Essa diferenciação pode se dar por critérios históricos, né? Uma determinada família é considerada mais importante e por isso ela vai ocupar um determinado cargo. Um exemplo das aulas de história, quando a gente vai para a Grécia Antiga, por exemplo, que a gente tinha ali um modelo de estratificação em que você tinha o cidadão, por exemplo, em Atenas, você tinha o cidadão, que ele se considerava descendente dos aqueus, né, das famílias verdadeiramente atenienses. Você tinha ali os estrangeiros, que não tinham os mesmos direitos, não eram considerados cidadãos, que eram os metecos, e você tinha os escravos, que aí não tinham direito nenhum. Então isso era uma forma de estratificação social baseada em critérios históricos. As famílias consideradas tradicionais e antigas na cidade ocupavam lugares mais altos. As famílias que chegaram depois eram consideradas estrangeiras e não tinham os mesmos direitos. E os escravos aí não tinham direito nenhum. Então, a estratificação social determina se o indivíduo, numa determinada posição, vai ter mais ou menos acesso a determinados direitos e recursos. Então, geralmente, se ele está num extrato mais alto da sociedade, ele vai ter mais acesso a direitos e recursos. Se ele está no extrato mais baixo, ele vai ter menos acesso a direitos e recursos. E outra questão que a gente tem que levar em consideração, que está relacionada à estratificação social, é a mobilidade. É a capacidade ou possibilidade do indivíduo mudar de posição na hierarquia social. Se numa sociedade o indivíduo consegue mudar de extrato social, sair de um extrato mais baixo e ir para um extrato mais alto, tem mais mobilidade. Se é muito difícil mudar, ou se é impossível mudar, aí ele tem menos mobilidade ou não tem mobilidade social. Em cada sociedade, é mais difícil ou mais fácil ter mobilidade social. Se a gente pega, por exemplo, na Grécia Antiga, o exemplo que eu acabei de dar para falar de estratificação. Na Grécia Antiga, mobilidade social, quase impossível. Na Idade Média, mobilidade social, sair de servo para nobre, muito difícil. A mobilidade social mais comum era entrar para o clero, né? Porque ninguém nasce padre, então entrar para o clero era uma forma de mobilidade social, mesmo assim era muito difícil. Nas sociedades democráticas contemporâneas, a mobilidade social ela é um pouco mais fácil. Se você consegue um emprego melhor, se você consegue uma renda maior, você consegue mudar de classe social, mudar de grupo social, você tem uma mobilidade. Mas mesmo assim, em todas as sociedades, sempre é mais difícil para as camadas inferiores irem para uma camada superior, porque elas sempre vão enfrentar algum tipo de resistência. Pode ser uma resistência na legislação, em sociedades em que a lei determina que existem grupos diferentes, como era na Grécia Antiga, por exemplo, mas a gente vai ver que isso não é tão antigo assim, sociedades recentes tinham essas diferenciações. Então, às vezes a lei vai proibir mudanças, às vezes os costumes vão proibir mudanças, às vezes a cultura vai proibir mudanças, às vezes o dia a dia vai proibir mudanças e, de um modo geral, as classes que estão nas posições mais altas, elas vão ter dificuldade em aceitar que mais pessoas cheguem a essas posições mais altas. Então, podem ser colocadas dificuldades as mais variadas, dependendo de como a sociedade está organizada. Então, retomando, 3 elementos para entender a desigualdade social. A gente vai olhar para a estrutura social, a gente vai olhar para a estratificação social e a gente vai olhar para a mobilidade social, ok? Quando a gente fala da estratificação social, a gente tem que levar em conta que esse processo não é um processo natural. As pessoas não são diferentes porque nasceram diferentes, pelo menos do ponto de vista legal, né? Quando eu estou falando aqui de diferença, eu estou falando assim, de ter acesso
a determinados recursos, né? Não estou falando da individualidade, da personalidade. Quando eu estou falando de diferença, ou diferenças biológicas, enfim, não é desse tipo de diferença que eu estou falando. Eu estou falando de diferenças legais, diferenças econômicas, diferenças sociais. Então essas diferenças, elas não são naturais. Não existem grupos de pessoas que nascem para serem inferiores e pessoas que nascem para serem superiores. Houve momentos na história, e muitas sociedades, que acreditavam que sim, que isso era vontade de Deus ou dos deuses, que isso era a natureza que determinava, que determinadas pessoas eram mais aptas a serem ricas e pessoas que eram consideradas mais aptas a serem pobres, mas hoje a sociologia, a antropologia, as ciências sociais de modo geral não enxergam dessa forma. Do ponto de vista científico, a gente percebe que a estratificação social ela é um processo histórico e social. São seres humanos que constroem as estratificações, são as sociedades, as pessoas que determinam quem vai ser tratado como superior e quem vai ser tratado como inferior. Não existe uma razão natural para isso. Isso é um ajuste da sociedade. E essas formas de estratificação, elas têm vários formatos, existem várias possibilidades de estratificação social. A gente vai analisar nessas aulas 3 formas de estratificação social. Existe a estratificação social causada por, ou em formato de, castas. Existe a estratificação social formada por estamentos. E existe a estratificação social formada por classes. Já adianto para vocês que castas é a mais antiga, mas ela existiu até bem pouco tempo em alguns lugares. Os estamentos, eles foram muito comuns ali na Idade Média, enfraqueceram na Idade Moderna, e classes é a forma mais comum que nós temos hoje. Em cada sociedade que adotou o sistema de castas, o sistema de estamentos ou o sistema de classes, adotou de uma forma diferente. Então as castas não são iguais em todos os lugares, os estamentos não são iguais em todos os lugares, as classes não são iguais em todos os lugares. E às vezes uma sociedade mistura elementos da sociedade de castas com a sociedade de estamentos, ou da sociedade de classes com a sociedade de castas, ou estamentos com classes, enfim. Às vezes as sociedades se misturam. Então, quando a gente fala de classes, elas são organizadas de formas diferentes em cada lugar. Então, a sociedade de classes no Brasil não é exatamente igual à sociedade de classes que existe, por exemplo, na França, digamos. Tem muitos elementos em comum, mas não é exatamente igual. Ou quando a gente fala de castas, as diferentes sociedades que adotaram castas de formas diferentes. Ou na Idade Média, quando a gente fala em estamentos, cada lugar ali na Europa medieval, os estamentos funcionavam de um jeito um pouquinho particular, apesar de todos terem traços em comum. Então esses elementos, essas formas de estratificação social, elas não são uniformes. Mas a gente vai falar de 3, que são os mais comuns, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como analisar as diferenças sociais em determinados grupos, em diferentes lugares. Bom, primeiro a gente vai falar do sistema de castas. O sistema de castas, a definição do sistema de castas é comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias. Então vamos lá, 2 elementos importantes que definem a sociedade de castas. Comunidade fechada, ou seja, quem pertence a uma determinada casta, e vamos pensar, cada casta é um grupo que ocupa um lugar na sociedade, que pode ser mais alto ou mais baixo. Então, se você pertence a um grupo, esse grupo é fechado. Ninguém entra e ninguém sai desse grupo, ok? É um grupo fechado. E esse grupo vai compartilhar determinadas características sociais, então, modo de se vestir, modo de se comportar, às vezes a própria língua falada, às vezes dentro de uma mesma sociedade as pessoas falam línguas diferentes dependendo da casta que ocupam. Então vai ter ali o costume, a profissão que é comum àquela casta, enfim, uma série de características sociais hereditárias, ou seja, passa de pai para filho. Então, a casta, ela é um grupo fechado, ninguém sai da casta, ninguém de fora entra na casta, e a sua casta é determinada pelo seu nascimento, pela sua família. Então, se a sua família é de uma determinada casta, você será daquela casta. E não tem como você sair, e não tem como ninguém que seja de outra casta entrar para a sua casta, ok? Esse sistema é um sistema muito antigo, é um sistema que data da antiguidade, assim, a gente está falando de séculos antes de Cristo. E ele é baseado em preceitos religiosos. No caso que a gente vai analisar, que é o caso mais famoso, o caso que gerou mais raízes históricas, ou raízes históricas mais profundas, é o da Índia.
Os sistemas de castas na Índia, ele foi muito forte, muito intenso e ele é muito complexo. E ele foi reconhecido na Índia até muito recentemente. A Índia deixou de reconhecer as castas como algo oficial em 1949, ou seja, tem aí 71 anos. E só em 1955 que a Índia criou leis que proibiam as pessoas de serem discriminadas por conta da sua casta. Então ela deixou de reconhecer as castas como algo oficial, mas ainda levou um tempo para proibir as pessoas de discriminarem umas às outras. Mas mesmo havendo essa proibição desde 1955, ainda hoje na Índia as pessoas são discriminadas por suas castas, e a gente vai analisar isso daqui a pouco. Não existiu apenas na Índia, o Japão também, por exemplo, já teve sistemas de casta e outros lugares já tiveram sistemas de castas. Mas na Índia é onde isso foi mais forte e é onde hoje ainda é mais forte. Apesar de ser proibido, apesar de não ser reconhecido, apesar do governo indiano combater a discriminação segundo as castas, elas ainda são muito fortes, elas ainda carregam raízes muito fortes. Na Índia, o sistema de castas foi aplicado da seguinte forma: a sociedade ela é dividida com base na hereditariedade, como eu disse, você recebe a casta dos seus pais, digamos, você nasce numa determinada casta e não existe nenhuma possibilidade de mobilidade social. É impossível dentro do sistema de castas alguém mudar de casta, porque as castas são definidas pelos deuses. A gente vai ver daqui a pouco melhor, mas é impossível no sistema de castas você mudar de casta. Se você nasceu numa casta, você é daquela casta e não tem o que fazer. Geralmente, as pessoas na Índia são identificadas pelas castas através do sobrenome. Então, seu sobrenome, ele normalmente identifica a que casta você pertence. Mas não só o sobrenome. Pelo sobrenome, você teria que chegar na pessoa e perguntar: qual que é o seu nome? E se a pessoa mente para você, inventa um sobrenome, você poderia ser enganado e acharia que ela é de outra casta. Por isso, para ficar mais fácil, os costumes indianos ao longo de vários séculos foram identificando que determinadas castas deveriam se vestir de uma determinada forma. O dialeto indiano comum de cada casta, então cada casta tem um jeito de falar, uma forma de se comunicar a língua. Existem alimentos que são característicos de cada casta, então tem coisas que uma casta come normalmente e que outra casta não pode comer. E as vestimentas. Então, com o tempo, a sociedade indiana foi deixando muito claro quem era de cada casta, pelos costumes, pela vestimenta, pela cultura, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar, pelas profissões exercidas. Cada casta tem uma profissão específica, que a pessoa pode ou não exercer. Então, tudo isso para que, batendo o olho numa pessoa, você diga: ela é da casta tal. Para que fique muito claro para todo mundo o lugar que cada um ocupa na sociedade. Então perceba que o sistema de castas ele é bem rígido, ele é bem rigoroso. De onde vem esse sistema de castas? Ele é baseado na religião hinduísta. O hinduísmo é uma religião politeísta, muito antiga, e ainda é praticada na Índia e é uma das maiores religiões do mundo. A Índia é um dos países mais populosos. Não só na Índia existem hinduístas, mas a maioria da população indiana segue o hinduísmo. E o hinduísmo é uma das religiões praticadas por maior número de pessoas no mundo. Se eu não me engano, ela só está atrás do cristianismo e do islamismo. É uma das maiores religiões do mundo. E um dos deuses da religião hindu, que é o deus Brahma, teria criado a humanidade. Só que ele criou a humanidade em castas, ele criou a humanidade em grupos. Então o deus Brahma criou 4 castas. E essas 4 castas foram a forma com que ele criou o seu povo, que dentro do hinduísmo eles acreditam que o povo criado pelo deus Brahma é o povo ariano, ou a raça ariana. Aí alguém pode perguntar para você: mas a raça ariana não era dos nazistas? Pois é a mesma. Os nazistas alemães acreditavam que eles eram descendentes de uma raça de pessoas altas, claras, de olhos claros, que tinham vindo do Oriente, que seriam os mesmos arianos que deram origem ao povo ariano da Índia. Seria um povo indo-europeu. Assim, historicamente não existe nenhuma comprovação de que os alemães puros, entre aspas, seriam descendentes desses arianos, que eram um povo guerreiro da Índia. Mas enfim, a religião hindu era a religião do povo ariano, que era um povo que surgiu ali na Índia
na antiguidade. Enfim, então o povo ariano, a raça ariana, teria sido dividida em 4 castas. O topo dessa sociedade seriam os Brahmas. Os Brahmas teriam vindo da cabeça, ou Brahmas ou Brahmanes, eles teriam vindo da cabeça do deus Brahma. Então eles são os sacerdotes, e eles representam a classe mais elevada. Então eles vieram da cabeça do deus Brahma, então eles são o topo da sociedade, eles são a elite, eles são sacerdotes, são sábios, são aqueles que cuidam da religião. E na sociedade indiana, eles são a elite, são os mais ricos, os mais poderosos. Dos braços teriam surgido os kshatriyas. Os kshatriyas são guerreiros e têm poder político. Então eles são a segunda casta mais importante. E os kshatriyas, eles têm poder político e têm poder militar. Então eles formam, abaixo dos brahmas, são o grupo mais importante. Abaixo dos kshatriyas, que teriam vindo das pernas do deus Brahma, você tem os vaisyas, que são os comerciantes, os camponeses e os artesãos. Então são os que exercem profissões um pouco mais humildes, né, mais simples, e não têm poder político. Abaixo deles, dos pés de Brahma, teriam surgido os Sudras. Os Sudras são servos. Os servos que trabalham para os Vaisyas, para os Kshatriyas e para os Brahmas. Isso é a raça ariana. Só que existem os indianos que não pertencem à raça ariana e que, portanto, não teriam vindo do corpo do deus Brahma. De onde vieram essas pessoas, segundo a religião hindu? Essas pessoas vieram do pó, vieram da poeira, vieram da sujeira do universo. Então elas são o resto do universo. Então elas são chamadas de párias, que na língua ariana quer dizer poeira. Também são chamados, na língua indiana, de Dalits, que teve uma novela aí uns anos atrás que falava muito dos Dalits. Qual que é o problema dos Dalits? Os Dalits são considerados impuros, intocáveis, a ponto de os hindus mais radicais, mais extremistas, eles acham que se você encostar num Dalit, você fica impuro, você tem que se lavar, você tem que se purificar, senão você desagrada os deuses. E esses são considerados pelas castas como seres bárbaros e primitivos. Na verdade, não é que eles são a casta mais inferior, eles não fazem parte das castas, eles são o resto, eles são marginalizados, eles são fora da sociedade. Então eles têm que viver nos bairros afastados, eles têm que viver nas casas ruins, eles não têm que ter acesso nenhum a nenhum serviço, a nenhum bem da sociedade. Então percebam que são pessoas totalmente marginalizadas. Como eu disse, hoje na Índia, isso é proibido por lei, o governo não reconhece mais o sistema de castas e proíbe, tanto que hoje existem pessoas que são párias, que são Dalits e que ocupam cargos no governo, que são gerentes, que são diretores de empresas, mas ainda assim sofrem muito preconceito, porque as pessoas mais tradicionais, com esses costumes mais arraigados, por exemplo, um Dalit não pode entrar num templo hindu e prestar homenagem aos deuses, mas eles seguem a religião hindu e hoje em dia eles entram nos templos e fazem isso. Então se, por exemplo, o Brahma, responsável por aquele templo, vê um Dalit entrando e fazendo oferendas para os deuses, quando o Dalit sai, ele manda lavar o chão onde o Dalit pisou e joga fora as oferendas dele, manda trocar os tecidos das imagens dos deuses que ele encostou, enfim. Mas isso é considerado discriminação na Índia e a pessoa pode ser processada, pode ser até presa. Mas isso ainda está no imaginário das pessoas. Então imagina, alguém que é de uma família de Brahmas, está trabalhando num lugar e o chefe é um pária. Essa pessoa não vai aceitar. Então isso é muito forte ainda no pensamento indiano. Cada vez menos, ainda bem, mas ainda existe. Tanto que empresas multinacionais, é muito comum na Índia, empresas multinacionais, quando percebem que um funcionário que é pária, ou mesmo Sudra, ou mesmo Vaisya, é de uma casta mais baixa, ou não é de nenhuma casta, está se destacando e quer promover esse funcionário, manda ele para outro país, manda ele para uma filial em outro país, porque eles sabem que na Índia ele vai ter dificuldade, porque os Brahmas, os Kshatriyas vão implicar com ele, não vão aceitar muito bem. Então isso ainda existe na Índia, apesar de estar sendo combatido.
E o que determina as castas, né, na vida, no pensamento indiano? Eles acreditavam que as ações da pessoa na vida anterior determinavam a casta em que ela nascia. Então, se na sua vida passada, eles acreditam em reencarnação, em várias vidas. Então, se na sua vida passada você foi uma boa pessoa, os deuses vão te recompensar te colocando numa casta mais alta. Se você teve uma vida ruim, se você foi uma má pessoa, os deuses vão te colocar numa casta mais baixa. Então, por isso, o Dalit é alguém que foi muito ruim na vida passada. Então, se eu encostar nele, eu vou me contaminar. É algo tão pesado que, assim, se o Dalit passar perto do poço de onde eu tiro água e a sombra dele cobrir o meu poço, a minha água está contaminada. Eu tenho que purificar essa água. Tipo, é pesado na religião hindu, assim, no pensamento mais tradicional. Mesmo na religião hindu, hoje, existem muitos brahmas que interpretam de forma diferente, que eles têm uma visão de acolher os Dalits, que eles falam, não, o que ele fez na vida passada não interessa, o que interessa é agora. Se agora ele é uma boa pessoa, ele tem os mesmos direitos, ele tem a oportunidade de orar, de servir aos deuses e de evoluir espiritualmente. Então já existem, mesmo dentro da religião hindu, muitos sacerdotes que pensam de forma diferente. Mas os mais tradicionais, os mais fundamentalistas têm essa noção. Só que ao longo da história indiana, aqui a gente vê são 4 castas e os que não têm casta. Só que ao longo da história indiana, como eu disse, as castas têm vários séculos de existência. Então dentro das castas foram surgindo subcastas. Então dentro dos brahmas existem divisões. Tem brahmas superiores e inferiores. Dentro dos kshatriyas, a mesma coisa. Então hoje na Índia existem cerca de 3.000 castas diferentes. Então é muito complexo o sistema de castas. Dentro de cada uma das 4 tem várias subdivisões, no total dá 3.000. Porque eles precisavam também, né, conciliar determinadas transformações que foram acontecendo. Então elas foram abolidas oficialmente em 1949 e em 1955 surgiu uma lei que proíbe as pessoas de discriminarem as outras pelas castas. Mas muita gente ainda acredita nisso e isso ainda é fonte de preconceito. Muitos Dalits são agredidos. É comum, se um Dalit se veste com roupas boas e anda pelo centro de uma cidade mais conservadora, ele é agredido pelos brahmas, ele é agredido pelos kshatriyas. Da mesma forma que a gente ouve falar de pessoas negras que são agredidas por crime de racismo, de homossexuais que são agredidos por crime de homofobia, da mesma forma que a gente ouve falar de mulheres que são agredidas, né, por conta do machismo, na Índia você tem pessoas que são agredidas pelas castas, porque ela está circulando num lugar em que ela não podia, que não é para a casta dela, porque ela está usando uma roupa que não é da casta dela. Então isso ainda existe. É combatido na Índia, os governos vêm combatendo, mas ainda existe. Outra forma de estratificação social, e que a gente estudou com bastante detalhe nas aulas de história, é a sociedade estamental, ou os estamentos. Era uma forma de estratificação social que foi muito comum na Europa medieval e se manteve na Idade Moderna, que ela vai ser combatida e desfeita ali com a Revolução Francesa. A sociedade estamental ela tem uma certa influência do catolicismo, então ela também tem uma certa relação com a religião, assim como as castas têm com o hinduísmo, os estamentos têm a ver com o cristianismo. Dentro da sociedade estamental, acreditava-se que você pertencia a uma determinada classe, aliás, a um determinado grupo, a um determinado estamento, conforme o seu nascimento. E como era Deus que determinava a família em que você ia nascer, era Deus que fazia você pertencer a um determinado estamento. Então, se você nascia numa família de servos, é porque Deus queria que você fosse servo. Se você nascia numa família de nobres, é porque Deus queria que você fosse nobre. Então, os direitos, os deveres e os privilégios eram diferentes dentro de cada estamento. Dentro do terceiro estado, o terceiro estamento, que são os servos, por exemplo, todos tinham que pagar impostos. Os nobres, que fazem parte de outro estamento, não pagam impostos. O clero, que faz parte de outro estamento, não paga impostos. O nobre tem direito de ter armas, o estamento dele permite que ele tenha armas. Os servos e os clérigos não podem ter armas. E assim por diante. Então os direitos e os deveres são determinados e são diferentes para cada estamento. Então ele tem muitas coisas parecidas com as castas, né? Determinado pelo nascimento, é hereditário.
Mas tem uma diferença importante, porque na sociedade estamental, ainda que isso fosse muito difícil, era possível mudar de estamento. Era muito difícil que um servo fosse nomeado cavaleiro e virasse nobre, mas era possível. Era muito difícil acontecer, mas era possível. E, para fazer parte do primeiro estado, o mais importante, o clero, não era por nascimento, era por vocação. Acreditava-se que você estava recebendo um chamado de Deus para se tornar padre ou monge. Então, um nobre ou um servo podia se tornar clérigo. Então, existia mobilidade social na sociedade estamental. Ela era muito difícil, muito rara, mas era possível. No sistema de castas não existe essa possibilidade, ok? Relembrando os 3 estamentos da sociedade estamental na Europa medieval, eram o clero, primeiro estado, que eram aqueles que rezavam, aqueles que oram. Percebam que tem essa semelhança também com as castas, né? Nas castas, a casta mais alta da sociedade indiana é a dos sacerdotes, os brahmas, e da sociedade cristã medieval, o estamento mais alto é o clero, são os padres, os sacerdotes, então é o primeiro estado. Abaixo deles a nobreza, que é responsável por lutar, por defender a sociedade das invasões, das guerras, né, por proteger tanto o clero quanto o terceiro estado, e o terceiro estado são os servos, aqueles que trabalham. Ao longo da Idade Média, a gente viu que dentro desse terceiro estado vai surgir a burguesia, que vai ser um grupo diferente aí dentro do terceiro estado, diferente dos camponeses, diferente dos servos, porque a burguesia na Baixa Idade Média vai deixar de ser de servos, né? A burguesia não vai ser mais serva de um nobre, mas continua fazendo parte do terceiro estado. E vocês devem se lembrar que a Revolução Francesa acontece, entre outros motivos, justamente porque a burguesia não achava justo que o clero e a nobreza tivessem privilégios e que eles tivessem as obrigações que sustentavam o clero e a nobreza. E aí vai ter um rompimento com a sociedade estamental. Para relembrar a sociedade estamental, retomem uns materiais de Idade Média que a gente já viu bastante nas aulas de História. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando da estratificação social, a gente vai falar das classes sociais e a gente vai começar a falar sobre a desigualdade social no Brasil. Até o próximo.